importância desse debate, provocado aqui por requerimento de autoria de diversos senadores, inclusive de Vossa Excelência, e principalmente no momento em que a gente prepara nessa casa, por exemplo, o caminho para a apreciação de uma matéria que esta comissão, inclusive, já aprovou, que é a Lei de Acesso à Informação. Portanto, uma importante matéria que se soma a esse debate, que eu diria rico e importante, que é o conceito da liberdade de expressão. Nós temos que entender que há uma mudança consubstancial, eu acho que esse aqui é o cenário que nos leva a esse debate, sobre o que é que se processou no mundo da internet, a partir, inclusive, das suas diversas formas de operação e penetração. Então, a gente vai desde a atividade econômica, que eu queria até dizer aqui, doutora Carol, que eu, por exemplo, enxergo com muita timidez o processo de atuação no que diz respeito às relações, principalmente entre países, no que trata da questão do comércio eletrônico, por exemplo. Nós ainda estamos muito submetidos a uma regra que nós sequer tivemos a oportunidade de contribuir. Portanto, a regra existe. Nós estamos, inclusive, eu diria, marginal a essa regra. Eu participei diversas vezes, senador Eduardo Braga, pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, de discussões, inclusive envolvendo as rodadas de Miami, o AMC, e acompanhado, o governo brasileiro sempre esteve presente, se não me falha a memória, com a presença do embaixador Paulo Mesquita, que hoje, se não me falha a memória, sediado na missão, inclusive, brasileira em Genebra, e quem trata dessas relações. Então, essa é uma área que ficou muito evidente que nós precisamos abrir esse debate. Principalmente essa área mais do que a outra. Essa é uma área que mereceria exatamente um controle e uma normatização, se assim quisermos chamar, porque ela termina em nome de uma suposta liberdade na rede, você concentrando negócios numa única nação e impondo regras para o conjunto dos países e terminam submetendo a uma lógica econômica. Sem contar os outros disparates do ponto de vista e as questões fiscais, tributárias, enfim, que a gente ainda pena muito. Eu acho que essa é uma lacuna enorme. A outra, aí vem exatamente para o debate que eu acho que de forma muito correta o Ministério da Justiça abre, eu queria chamar a atenção desses pontos, que eu acho que era importante que a gente pudesse ter uma ideia do que é que isso significa, como a gente inclusive se localiza nesses aspectos, principalmente quando o Ministério resolve fazer esse debate, introduzindo um processo permanente de ausculta e ao mesmo tempo de envolvimento da sociedade. Se a gente pegar ali os pontos que o Ministério tem colocado, nós vamos encontrar a legislação com diferenças nos Estados Unidos, no Canadá, no Chile, né? Então é importante que a gente tenha, nesse exato momento, uma certa relação com o que se processa na rede, e eu entendo que aí é diferente. Eu acho que o aspecto perigoso é o aspecto da introdução de um certo nível de censura. Por outro lado, se a gente não tiver as condições tipificadas e as questões muito claramente colocadas, nós vamos conviver com censuras, em nome das coisas serem abertas. Deixa eu dar 2 exemplos claros. Quando da aparição de imagens envolvendo uma grande artista no Brasil, alguém foi lá e por uma simples, nem notificação, por ação judicial, aliás, um dos pontos desse debate aqui, até provocado pelo Ministério, é esse. Quer dizer, notifique-se, retire-se. Portanto, essa questão ficou evidente. Como é que a gente faz isso? De que forma que esse judiciário vai agir nesse vazio de hoje?
Então, portanto, a partir de uma só reclamação minha suficiente para que nós retiremos do ar um provedor, e em nome de atender a uma demanda eu exclua o restante da população em usar isso. Então essa é uma provocação que eu acho que é fundamental. Quer dizer, esse limite, está aqui o deputado, ex-senador Eduardo Azeredo, quase que eu chamei ele de Braga aqui, que foi inclusive uma das pessoas que no projeto aqui, desde a época do Senado, da próprio debate envolvendo a Conferência de Budapeste, que eu acho que é importante também que a gente tenha como referência, não como orientadora, mas referência, até por conta dessa necessidade de nós discutirmos quais as realidades nossas, e concordo plenamente, nós não estamos discutindo um processo que ele é localizado nem no país, muito menos em nenhuma Minas Gerais, com todo respeito a Minas, como você colocou aqui, meu caro Dê, nem em nenhuma outra cidade, tanto pode ser Sorocaba, como pode ser Xique-Xique na Bahia, pouco importa, mas na realidade esse é um debate global. Agora, como é que a gente também, a partir dessa relação nossa com o debate global, como é que a gente tem uma atuação? E aí eu vou dar o segundo exemplo em relação a isso. Quando o Senado discutiu aqui a questão das imagens, etc., tal, daquele negócio da pedofilia, da CPI da pedofilia, o fato da gente não ter uma legislação, o fato da gente não ter exatamente os caminhos para uma atitude, inclusive aí diferente, para você permitir um combate a um tipo de ação completamente criminosa, foi um parto para se conseguir acessar todo esse material. Na realidade, contou-se com uma cooperação. Então, você não pode ter uma relação com esse tipo de questão como se você tivesse que manter uma relação com provedores ou coisa do gênero numa espécie de cooperação, é sim ou não. A liberdade é uma liberdade de expressão, mas também tem outras questões que são fundamentais, e os direitos individuais. Como é que você garante essa questão e como é que você preserva isso? Como é que você, de certa maneira, o Estado vai garantir a defesa desses direitos individuais e a defesa da vida das pessoas? Então, portanto, eu queria fechar aqui só dizer que acho que é importante que a gente tenha um cuidado um pouco maior sobre esses aspectos, principalmente para a gente não caminhar para uma situação de conflito entre não efetivamente tipificar os crimes e ao mesmo tempo você, de certa forma, permitir que isoladamente um juiz ou qualquer outra instância dessa tomem decisões que contrariam essa liberdade de expressão, sobre exatamente a expectativa de que se não tem absolutamente nada. Então eu queria deixar aqui também mais 3 sugestões até que me vieram do ponto de vista dessa dificuldade. Uma delas é o caso que eu acho que é importante, até levantado também acho que pela Carol, que é o fato da neutralidade de rede. Esse é um aspecto que até a gente tem discutido também sobre outra forma. Como é que você trabalha isso, como deposita, e aí até para os expositores aqui. Como é que nós vamos tratar agora, por exemplo, o debate envolvendo essas questões, quando nós começamos a discutir no mundo inteiro um outro tipo de provedor, digamos assim. A história a internet em nuvem, portanto, que vai abrir mais ainda a possibilidade de você ir trabalhando com elementos cada vez mais distantes de um processo de acompanhamento. Por isso que eu quero insistir, que acho que a postura do Ministério da Justiça é corretíssima, porque aí eu preciso identificar e criar esse ambiente. Agora, não pode ser, ainda que admitindo que nós vamos ter que construir a nossa parte, mas como é que eu me localizo a partir dessa Convenção de Budapeste e como é que eu encontro os diversos caminhos já traçados internacionalmente
Portanto, eu não estou aqui provocando para que nós saiamos das regras estabelecidas pelos Estados Unidos, mas acho que não dá para a gente continuar tendo essa como sendo a nossa única e exclusiva referência para adotar posições no que diz respeito a essa regulação na internet.